Bom, galera, mais um tema novo que quero trazer aqui pro canal e para ele continuar, só depende de vocês. Se a gente vê que vocês estão comentando, deixando like só nos mostra que vocês estão gostando desses tipos de conteúdo. Aí assim, a gente pode continuar trazendo aqui para vocês. Mas a pergunta seria, Shere Khan poderia sobreviver na África onde se passa o Rei Leão? Vamos analisar em detalhes cada um dos cenários do live action de O Rei Leão, já que vamos estar analisando o Shere Khan do live action, então sem mais delongas, deixa seu like. Você tem direito a hypar o vídeo 3 vezes gratuitamente por semana, então confere aí para ver se você ainda consegue hypar. Vamos analisar alguns cenários de O Rei Leão. Dentro deles, a Árvore Morta, a Árvore da Sombra, as outras áreas do Vale dos Reis, o Grande Vale, o Desfiladeiro, o Cemitério de Elefantes, a Selva e Milele. Começando a distância, lá no Vale dos Reis, bom, precisamos entender o tempo em que fosse se passar. Se fosse na época em que existia o bando de Obaze e de todos os outros leões que tinham seu bando, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas Shere Khan também veria dificuldades de viver ali. O primeiro ponto seria o próprio habitat. Mas esse detalhe Shere Khan provavelmente se adaptaria muito bem, já que na Índia existem savanas e pradarias. Mas também como prova temos tigres hoje em dia na África. Eles vivem na reserva Tiger Canyon, vivendo em natureza observada, onde eles caçam as mesmas coisas que os leões, mas muitas vezes sozinhos. Então, em questão de alimentação e habitat, Shere Khan superaria. O ponto está nos conflitos que teriam. Além da concorrência grande por caça, Shere Khan ainda poderia passar por confrontos contra bando de leões. E mesmo que Shere Khan seja superior a eles, enfrentar um bando do tamanho que era do Obaze, por exemplo, o Khan teria grandes dificuldades de acabar com todos. Mas um ponto importante é que Shere Khan ele é estrategista quando não está cego pelo ódio. Então pode ser que ele esperasse a melhor hora para atacar uma leoa ou um leão ou outro e ir finalizando os bandos aos poucos. Mas esse não seria uma área fácil para o Shere Khan sobreviver. Ele poderia, mas teria batalhas diárias. Agora, se pensarmos em um tempo em que já não existisse mais leões ali, Shere Khan com certeza iria reinar. Ali, como vemos, tem água, crocodilos jovens e até mesmo crocodilos longe da água poderia ser sua vítima. Temos antílopes. Então, em um tempo em que já não existisse mais leões ali após serem finalizados pelas leoas do Kiros, Shere Khan imperaria. Não que ele não pudesse estar no topo na época dos leões, mas sem concorrência as coisas ficariam mais fáceis para ele, e isso também vale para a região da Árvore da Sombra, onde ficava o bando de Obaze, e também na região da Árvore Morte, que faz parte também do Vale dos Reis. Agora nós temos o Grande Vale, que é onde Mufasa, Scar, Sarabi e Rafiki estão passando em sua jornada. Bom mesmo que esses personagens estivessem ali na época em que Shere Khan vivessem, logo seriam devorados ainda mais porque eles eram jovens. Mas o que nós vemos de Mufasa e Scar reclamar era a falta de comida por esse caminho. Claro que a falta de comida poderia ser só no momento em que passaram pelo Grande Vale. Por ser um vale, essa região ela é rica em pastagem para herbívoros. Então é possível que zebras, búfalos, antílopes e outros animais passassem por ali. Uma coisa que é certeza que vemos seria peixes. Já que Rafiki acabou pescando em questão de concorrência, pode ser que houvesse felinos que aproveitem bem o habitat do Grande Vale. Por exemplo, leopardos poderiam aproveitar o terreno para caçar algum leão perdido ou outro de passagem, como o caso do Mufasa e do Scar. Mas em questão de concorrência, Shere Khan não iria ter. O Grande Vale, por não ser um reino, não tinha uma hierarquia. Khan iria fazer seu banquete ou até mesmo matar sem motivo na hora que quisesse nessa região. Então, imaginando dessa forma, Shere Khan poderia sim sobreviver no Grande Vale. E vemos também que perto do Grande Vale ainda temos árvores. Pequenas áreas de mata, então ele poderia se esconder embaixo do calor e se refrescar. Então acredito que o Shere Khan poderia superar essa região e sobreviver nela. O calor poderia ser um desafio, mas vimos ali que tinha pequenas lagoas sem jacarés em que ele poderia se refrescar, como na que o Rafiki pesca o peixe. Um desafio para ele, e que provavelmente ele não iria querer permanecer no local, seria nos 2 desfiladeiros, tanto no dos elefantes como o desfiladeiro dos Gnus. No desfiladeiro dos elefantes ele não teria muita água à disposição, e ele também não iria conseguir caçar elefantes adultos e no máximo filhotes perdidos e longe do bando.
o que poderia ser difícil de uma mãe dar uma brecha de perder o filhote. Na questão do desfiladeiro dos guinos, ele poderia encontrar comida perto, já que subindo esse desfiladeiro temos grandes pastagens em que bastante herbívoros habitam, como vimos no primeiro live action. Mas a questão da água pegaria bastante, e por isso eu acredito que o Khan não teria sucesso nesse habitat, já que essas regiões são secas e sem água. Ele, esperto como qualquer animal, usariam essa área apenas como uma área de passagem. Temos também duas selvas que foram apresentadas, e nas duas, pelo visto, provavelmente seriam um dos melhores habitats para o Shere Khan viver. Primeiro porque as selvas lembram algumas áreas da floresta indiana, onde ele pudesse ser mais estrategista. Do que já é podendo emboscar suas presas e adversários, nas duas selvas foram apresentadas antílopes, tanto na que Mufasa e Scar fogem do bando do Kyros, tanto na selva do Timão e do Pumba. Na selva de Hakuna Matata, com certeza ele faria a festa. Tinha água, herbívoros. Se tivesse felinos, poderiam ser felinos de selva como leopardos. Então as selvas provavelmente seriam uma das melhores áreas em que Shere Khan pudesse sobreviver. A área da neve nós podemos descartar, já que a quantia de água é muito baixa, ainda mais de alimentos. Se o bando do Kyros e Mufasa e seus companheiros já estavam fracos por não ter caça nem água, com certeza essa não seria a região em que Shere Khan gostaria de ficar e teria muita dificuldade de sobreviver. Já o cemitério de elefantes, por exemplo, Shere Khan teria as hienas que já habitariam lá, e temos dois caminhos, confrontos ou aliança. Mas em qualquer um dos casos lá, a quantidade de água também é muito baixa. Ainda mais alimentos, já que nenhum animal ficava ali, a não ser as hienas. Então provavelmente Shere Khan iria evitar aquela área sem recursos. E seria uma região que provavelmente ele não sobreviveria, mas sim teria que ficar saindo de lá para procurar água ou comida, para depois ficar voltando. O que é mais fácil não morar nesse local, né? Para finalizar, nós temos Milele. Milele é um reino com hierarquia, onde a caça é controlada. Shere Khan é um caçador que mata até mesmo quando está sem fome. E em 3 tempos temos breves resumos. O primeiro seria onde ele vivesse em Milele antes da chegada de Mufasa, trazendo a hierarquia. Aí o Shere Khan iria caçar à vontade sem ninguém tentando pará-lo. Nesse cenário ele reinaria absoluto, e seria o rei de Milele. No segundo cenário seria a mesma coisa com o terceiro. Cenário que seria ele vivendo no mesmo tempo de Mufasa ou de Simba, onde já existe a hierarquia. Mufasa e seu grupo iriam perseguir Shere Khan até que eles afugentassem ele dali. A mesma coisa seria com o bando de Simba. Shere Khan iria viver em uma região com regras, e das duas é uma. Ou Shere Khan evitaria essa área para evitar problema. Ou ele poderia querer impor suas próprias regras, e imaginando no cenário em que Mufasa era o rei, e se ele e o Scar se unissem e montassem uma armadilha? Scar sairia aos poucos com uma leoa, por exemplo, até o local que Khan está, e aos poucos iriam finalizando as leoas deixando apenas Mufasa, ou poucas leoas no final? Ou se ele e Scar se juntassem com as hienas após isso? Então aí já entra diversas possibilidades do que poderia acontecer, mas referente se o Shere Khan poderia sobreviver em Milele, ele poderia, principalmente antes dessa região, seguir uma hierarquia. Mas na época da hierarquia, ele teria dificuldade assim como no Vale dos Reis, mas tendo Scar querendo eliminar Mufasa Cera, mesmo que não iria surgir uma parceria? Se você quer um vídeo desse, deixa muito nos comentários. Então, galera, esse foi o vídeo. Em qual das regiões você acha que o Shere Khan poderia sobreviver e em qual você acha que ele iria evitar e o porquê? Em resumo, Shere Khan poderia sobreviver em qualquer região de O Rei Leão na África, mas em alguns teria desafios como no caso do Vale dos Reis e terras do reino onde iria lutar diariamente contra bandos, nos desfiladeiros e cemitério dos elefantes pela pouca quantia de água e sede, e nas selvas ele reinaria por completo. Te vejo no próximo vídeo.